Pergunta para o Alexandre, lembrando que é um questionamento enviado por meio de formulário. Alexandre, nos meios científicos e acadêmicos, sabemos que uma parte integrante fundamental do trabalho dos nobres pesquisadores é fazer análise crítica dos próprios trabalhos e dos colegas. Então a pessoa pergunta, como trazer esse aspecto que se sabe ser dos mais importantes para o avanço seguro do conhecimento para o meio espírita? Como superar o obstáculo do melindre? Jesus tem uma frase que é: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. Ou seja, Jesus parece estimular que avaliemos as coisas e digamos sim para as boas e não para as ruins. Então, pergunta, qual o equilíbrio entre realizar uma análise crítica de livros, artigos, cursos ou mesmo práticas espíritas e evitar o melindre, o constrangimento, o desrespeito às pessoas ou a liberdade de pensamento? Como os dirigentes de centros espíritas poderiam atuar na busca desse equilíbrio? Olha, realmente é assim que a ciência trabalha. Aliás, o Silvio comentou e os colegas confirmaram, né, sobre análise por pares, né? Isso existe, é assim que esse é o primeiro critério ou obstáculo, não é bem obstáculo a palavra, é o primeiro selo de qualidade, não sei se também essa é boa expressão, mas é a primeira análise que um trabalho de pesquisa recebe, é o relatório dela, né, o artigo de pesquisa, receber a análise de pareceristas. O ideal seria totalmente anônimo. Algumas revistas só usam o simples cérebro. Por causa do quê? Por causa dessa coisa do melindre. Várias revistas às vezes não tiram o primeiro nome. Acho que certas áreas tem mais esse cuidado de tirar o nome do autor, para os pareceristas não saberem o autor do trabalho. Outras só deixam anônimo quem faz a análise, porque às vezes a análise vem com sinceridade: olha, isso não está bom, falta fazer isso, precisa atender a esse e aquele critério, e aí o autor morde os lábios, né, e tem que trabalhar a humildade ali, porque não tem jeito, não adianta ficar bravo, nem espernear, não vai conseguir fazer passar o seu trabalho e aceitar a publicação sem que ele cumpra de fato o que racionalmente é sugerido para ele fazer. Então, o melindre faz parte, existe no ser humano. A questão é como trazer um pouco desse aspecto para o meio espírita. E o desafio, como superar essa questão do melindre. Acho que essa é a parte difícil mesmo. Porque a gente melindra. E quem não tem pecados que atira a primeira pedra. É muito difícil mesmo vou analisar o que o Alexandre escreveu e botar lá um monte de crítica. Eu vou ficar, não, peraí, eu não fui. Não, mas tem isso. A gente da nossa natureza tentar defender um ponto de vista. Mas o avanço do conhecimento exige que se faça esse tipo de análise. O movimento espírita, ele adotou esse critério na sua produção literária ao longo do Kardec para cá, do tempo de Kardec para cá? Nem tudo. Ou então só de uma pessoa ou só de outra, né? O editor, a pessoa que trabalhou no livro e publicou. Existem iniciativas que buscam tentar trazer um pouco desse lado para o movimento espírita? Existem. Existe uma que o MAP faz parte também, o Silvio já participou. Estava comentando com a Cassio no intervalo. Existe um grupo que chama Liga de Pesquisadores em Espiritismo. Ele já tem 21 anos, 20 anos do ano passado, né? Que um estudioso, Eduardo Carvalho de Monteiro de Oliveira, que era um estudioso da história do movimento espírita. Então, o começo objetivo era assim, que o trabalho dele, ele incentivava companheiros e se correspondia com companheiros do país, talvez fora do país, que se dedicavam à pesquisa da história do conhecimento espírita. Eles trocavam correspondência e resolveram fazer encontros para cada um apresentar o seu estudo. Algo assim parecido já com o que ocorre no meio acadêmico. E aí o grupo foi ganhando corpo, foi aproximando, foi agregando mais pessoas interessadas. Aí deixaram o H de história na sigla, mas tiraram a palavra história do nome do grupo. O grupo é Liga de Pesquisadores em Espiritismo. E anualmente o grupo faz reuniões, encontros, onde, dependendo do tema do encontro anual, pessoas que têm feito estudos sobre espiritismo,
ou o tema do encontro, submetem trabalhos, e esses trabalhos são analisados dessa maneira similar que a ciência faz. Inclusive, no caso da LIP, se faz isso, se retira o nome do autor e manda esse trabalho, só o conteúdo, e o organizador do encontro convida companheiros especialistas naquele assunto ou no espiritismo para fazer uma análise daquele conteúdo e dar um parecer. Tá bom, tá médio ou tá ruim? Tá ruim, não deve aceitar porque tá muito superficial. Tá bom, mas precisa cuidar daquele aspecto. Não, tá bom, pode aceitar. E aí, fundamentar isso. E aí o encontro é realizado, então os trabalhos que são aprovados com base nesse procedimento que é bem similar, praticamente idêntico, quer dizer assim, do que o meio acadêmico faz nas suas áreas. Trabalhos são apresentados e nessas apresentações o público inclusive pode fazer perguntas, pode haver até mais questionamentos e análise crítica. Então existem grupos que estão tentando, existem, ainda é muito pequeno. A gente tem um jornal, que o Zé depois procura na internet, Jornal dos Espíritas, que procura também fazer algo similar a isso, de ter análise dos estudos. Não é algo fácil de fazer? Não é algo fácil. Por causa do caráter humano, que é o trabalho de pesquisa, e o caráter humano, que é a atividade das casas espíritas. Aí eu comentei da assessoria de ciência e pesquisa espírita da USA. Ela tem buscado orientar quem tem esse interesse de trabalhar, aspecto de avanço do conhecimento, o que é seguro, revisitar conceitos e práticas com base em Kardec, com base na doutrina. Tem orientado no sentido de como que é fazer isso e como orientar, inclusive, dirigentes a avaliar propostas de pesquisa, porque o dirigente espírita não necessariamente precisa ser alguém acadêmico que conheça. Em geral, não é. É alguém muito ocupado, muito atarefado, que cuidar de administrar uma instituição não é fácil. Ninguém é obrigado a ter esse know-how no meio espírita. Mas como que a gente pode auxiliar a ter um equilíbrio, a quebrar um pouco a barreira da dificuldade do desconhecimento? Está propondo cursos para poder, por exemplo, introduzir o assunto da pesquisa espírita e sugerir a dirigentes como você deve proceder. Por exemplo, pede um projeto do grupo interessado. Eu quero fazer vocação, quero fazer perguntas para os espíritos, objetivando algo bom. Ah, legal, objetivando algo bom. Mas só isso é suficiente? Falar assim de boca? Não é. Como é que a gente sugeriria a um dirigente espírita que tem o recurso da casa espírita, que tem o recurso da casa espírita, os companheiros espíritas podem oferecer espaço, tem médiuns, tem trabalhadores. Como é que a gente sugeriria ao dirigente? Pede do grupo interessado para fazer pesquisa um projeto escrito, uma introdução bem fundamentada em Kardec, o que ele pretende fazer, por que ele quer fazer pergunta, que pergunta ele quer fazer para isso, se for esse exemplo da pergunta, e por quê? Analise assim, pede para a pessoa fundamentar em Kardec, porque aí, fundamentando em Kardec, seja a motivação da pesquisa, seja o método que ele pretende utilizar, e inclusive a maneira que ele pretende divulgar os resultados. Você vai dizer nome de médico para todo lugar, agora com lei de proteção de dados não pode. Um monte de detalhes que precisa tomar cuidado. Mas isso escrito no projeto, o próprio dirigente pode avaliar a seriedade da proposta com base num material desse tipo. Então, escrever um projeto é uma coisa que a gente também, na assessoria, está buscando atender a quem tem interesse nisso. Porque não tem jeito de chegar e dizer assim, eu quero fazer lá na casa que você dirige, quero fazer uma pesquisa com médium, assim, assado. Você topa? Por mais amigo que ele possa ser da gente, não é prudente. Se fosse o contrário, eu vou na casa nossa casa que você colabora, eu vou perguntar para o Osso justamente isso, mas qual que é a proposta, qual que é a motivação? Como você vai fazer isso? Para eu saber se eu não vou desperdiçar ou usar mal os recursos humanos e de instituição. Então, trazer um pouco dessa visão de que é possível, mas precisa ter bastante seriedade, bastante fundamentar bem o que vai fazer, é um dos objetivos que a gente pretende com essa assessoria de ciência e pesquisa espírita, visando atender a essa demanda. Porque ninguém é obrigado a ter que fazer. Né? Não é uma obrigação ter que seguir caminhos de pesquisa para você viver bem e dedicar bem na atividade espírita.
Talvez assim a gente consiga minimizar um pouco esse caráter do melindre e as pessoas sofrerem menos constrangimentos umas com as outras, e diminuir crítica, porque eu vejo no Facebook, às vezes o pessoal fala, eu tenho que fazer projeto tal, é casa espírita, o dirigente é muito assim, muito assado, e ele não permite. Será que é só o dirigente o responsável por não ocorrer? Às vezes é falta do grupo que quer ter iniciativa, colocar a coisa de uma maneira mais clara, mais bem fundamental. Obrigada, Alexandre. Alguém gostaria de comentar?